mesmo desenho da igreja. A gente vai colocar o nosso subwoofer aqui, tá? E a gente vai fazer aqui uma alusãozinha, uma setinha. A gente vai fazer o som vermelho, que é o som do sub direto, tá? A gente vai colocar bem aqui esse triângulozinho, que vai ser a pessoinha. Nós vamos colocar aqui a pessoinha, ó. Aqui nesse triângulozinho é a pessoa, tá bom? Então a gente tem o som que chega direto e a gente tem um outro som que ele vem para cá, tá? Ele bate na parede e aí ele chega no triângulo, tá? Como nós temos sons chegando em diferentes tempos, obviamente, dependendo do comprimento de onda, em que momento que ele está, lembra da senoide de novo? Lembra da senoide? Vocês lembram que eu desenho a senoide? Dependendo do momento em que ele está, tá? Dependendo do momento, digamos que esse gráfico... Pronto, já sei como é que eu vou fazer para vocês entenderem. Digamos que essa linha vermelha é essa senoide aqui, ó. Começou, fez o bonitinho, né? Ela começou, comprimiu. Esse movimento de compressão, pessoal, tá? Que eu tô falando é quando o cone do alto-falante vai para frente, ele comprime as moléculas de ar, aí ele volta para o meio, que é mais ou menos aqui, né? 180 graus. E aí ele vai para trás, puxando as moléculas de ar para trás, e aí ele volta para o meio, tá? É esse movimento do cone do alto-falante, tá? E aí ele cria essa senoide. Só que, paralelamente a isso, a gente tem o som vindo, o verde, lembra? Então, digamos que esse som verde, ele começa aqui, ó. Ele começa depois, com o desvio de fase aí de 180 graus, né? Então, em vez de ele começar aqui junto, ele começou bem quando o cone do alto-falante está fazendo um movimento de rarefação. Aí a senoide começou lá na parede. Quando chega aqui, no triângulozinho, ele chega exatamente nesse momento aqui, ó. Ele chega nesse momento aqui, ó. Tá, bem aqui, ó, que ele chega. Aqui, pessoal, é cancelamento. A pessoa que está aqui, ela não escuta grave. Lembra do vídeo que eu fiz? Eu fiz um vídeo agora, recentemente, que eu fiz do sistemazinho da Lexen, tá? E eu andava, se você colocar o fone de ouvido aí nesse vídeo, você vai perceber que eu andava, eu falava assim, ó, aqui eu não tô ouvindo grave. Aí eu dava 2 passos para frente, eu ouvia grave. Eu dava 1 passo para frente, eu ouvia grave. Eu dava 1 passo para trás, não tinha grave. Provavelmente, não posso afirmar categoricamente, mas provavelmente o cancelamento estava acontecendo por conta de uma parede que estava nas minhas costas, tá? Então quando eu andava para trás, né? Eu ficava nesse momento aqui, ó, no cancelamento, tá? Quando eu dava 1 passo para frente, eu pegava uma outra incidente dessa reflexão, que em vez de ser um cancelamento total, em vez de ela estar dessa forma aqui, é como se ela tivesse assim, ó, com uma defasagem menor. Em vez de eu estar começando aqui em 180 graus, né, com a defasagem, o cancelamento máximo, é como se eu tivesse começado com 90 graus. Então eu não tenho um total cancelamento do grave, tá? Eu tenho até um certo ganho, aí um pouquinho de SPL, eu não ganho 6 dB, mas eu ganho um pouquinho de grave. Então, quando você vai andando no ambiente, essa senoide aqui, ó, que vocês estão vendo que a gente está usando ela para representar, para explicar, você vai andando com ela de lugar.